Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. É com muita alegria que nós estamos juntos na busca do entendimento maior da proposta espírita, através dessa obra em que Kardec coloca essas dúvidas, coloca essas possibilidades que a doutrina nos oferece através de diálogos, através de perguntas e respostas, sempre de uma forma muito objetiva e muito direta. Nós temos essa obra, publicada em 1859, ela teve a proposta de responder a dúvidas, a colocações, a combates até, que o Espiritismo sofreu quando da publicação do Livro dos Espíritos, a única obra existente na época da publicação do que é o Espiritismo. E esta obra, pelas suas características, ela tem uma possibilidade de proporcionar àqueles que buscam o entendimento da doutrina dos Espíritos uma possibilidade maior da compreensão dessa proposta espírita. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Nós estamos no terceiro diálogo, porque essa primeira parte são 3 diálogos, e nós estamos com um diálogo com um religioso, que aqui foi colocado como sendo um padre, porque vamos entender que a época de Kardec, a religião que se opunha ao espiritismo era a religião católica, principalmente na França. Então nós estamos aqui dentro de umas colocações que dizem respeito aos dogmas da Igreja Católica, certo? Que seriam, de acordo com esse religioso, combatidos por Allan Kardec. E no encontro passado, nós falamos e realçamos que, na realidade, o Espiritismo é uma doutrina que busca a transformação moral do homem, contribuir para a transformação moral do homem através de esclarecimento. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina esclarecedora e consoladora, porque ela busca, através de colocações, através de esclarecimentos que nos vêm do plano espiritual, daqueles que já estiveram aqui entre nós e que têm a possibilidade de, com sua visão, com a sua percepção muito maior do que a nossa, trazer algumas coisas que para nós são muito esclarecedoras. Então, com relação a essas diferenças de percepção ou de entendimento e de adoção naquilo que são chamados dogmas, em primeiro lugar, a Igreja Católica adota dogma como sendo um ponto, artigo de fé que é indiscutível, tem que ser aceitado e ponto. O homem, hoje em dia, ele já tem uma necessidade maior do entendimento. A gente, para adotar alguma coisa, nós devemos entender aquilo que nós estamos adotando. Então, foram enumeradas aqui vários pontos que são dogmas dentro da Igreja. Por exemplo, a não aceitação da reencarnação, a unicidade de existência, a criação do homem, a aparição do homem na Terra através de Adão, mais ou menos no ano 6.000 e pouco antes de Cristo,
a eternidade das penas, com céu, inferno, a existência dos demônios, isto é, os anjos do mal que existem para promover o mal, e o fogo do inferno como o castigo eterno para aqueles que não cumpriram a lei divina. Então, Kardec, ele em princípio diz que o Espiritismo é uma doutrina moral. Isso aí só impõe uma coisa, só tem um dogma, é a caridade, a necessidade da caridade. Então, em cima desta ponderação, Kardec continua com a sua argumentação. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabaste de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesses lido tudo quanto tenho escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhe uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. Então aqui nós entramos num ponto que é fundamental. A doutrina dos Espíritos, ela é, acima de tudo, uma doutrina, é uma busca a fé raciocinada, aquela que é entendida, e não uma fé que é adotada por uma interpretação lógica e racional, e não por uma adoção dogmática pura, aceite porque é assim e ponto. Não, o Espiritismo não é assim. Então, Kardec continua. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se votos de tal questão para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham, no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria que para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Seria realmente uma negação da infinita misericórdia de Deus, né? Porque nós que somos ainda imperfeitos, se erramos, vamos pagar por toda a eternidade sem uma chance que nós, humanos imperfeitos, damos àqueles que erram quando aqui estão entre nós. Deus seria mais, vamos dizer assim, mais decisivo, mais não misericordioso do que o homem, o que é impossível. Eis demais o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Então, o castigo dura, e os espíritos respondem isso no Livro dos Espíritos, enquanto houver a necessidade ou a não compreensão dessa necessidade de melhoria. Nenhuma condenação por tempo determinada é pronunciada contra ele. Não existe uma pena, vamos dizer assim, ou uma necessidade, ou um sofrimento que seja determinado por um tempo. Esse tempo é o tempo necessário para que ele mude. O que Deus exige para pôr em termos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Então aqui nós vemos mais uma chamada de algo que é muito importante para todos nós, é que essa questão da eternidade das penas, em primeiro lugar, o ad eterno, que nós trazemos do latim,
significa por um longo período de tempo. E esse longo período de tempo, conforme nós acabamos de ver, é o tempo necessário para que haja uma transformação do homem. E essa necessidade de transformação do homem, ela passa por esses estágios que nós aprendemos no livro Céu e Inferno: o arrependimento sincero, a expiação e a reparação. Então essa é que é realmente a duração das penas. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam, sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento. O espírito culpado, que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre. E para ele, então, a pena seria eterna. Então nós vemos aqui, mais uma vez, essa chamada de que a duração da pena ela é proporcional à necessidade de transformação ou de arrependimento inicial para que haja, numa etapa posterior, a expiação e a reparação. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Então essa duração da pena, conforme nós vimos, ela é fruto do próprio comportamento do indivíduo e que começa pelo arrependimento daquilo que fez, arrependimento sincero. Essa eternidade da pena deve ser estendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo de sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina é, por certo, mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça, oportunidade, desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Então nós vemos que, dentro inclusive dessa forma de que nós aqui, quando encarnado, nos utilizamos para proporcionar oportunidade de alguém se corrigir, é que as nossas penas são sempre temporárias, certo? Existem alguns lugares que adotam uma prisão perpétua, mas no nosso Brasil, no nosso país e na maioria dos outros países isto não existe. Então existe um período de exclusão da sociedade, dando ao indivíduo a oportunidade dele se transformar, dele se modificar. Então, não foram os homens que inventaram isso. São os espíritos que a ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos veem descrever seus próprios sofrimentos. Segunda parte do livro Céu e Inferno nos traz um exemplário destas situações, porque passa o espírito na vida espiritual fruto do seu comportamento, das suas atitudes, das suas ações quando aqui esteve. E esse quadro nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-la porque nele nada repugna à razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, os quais não faziam moça o medo do inferno como lhes era pintado.
Então essa questão do fogo do inferno, ele traz muitas vezes até um aspecto, uma resposta negativa, porque em realidade a coisa é tão fora dessa racionalidade, dessa lógica, que por vezes até afasta alguém da adoção desses princípios. E continuando então, nesse diálogo, nós vemos que uma outra pergunta é colocada. Admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo, quer dizer, o homem normal, o homem do povo, precisa de imagens mais impressionantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Então aqui são colocados dois aspectos, né? Em primeiro lugar, chama de certa forma, até vamos colocar aqui entre aspas, o homem do povo de burro, certo? Porque não consegue entender a proposta espírita. E, em segundo lugar, que precisa de imagens mais impressionantes, que não a razão, porque isso aí eu costumo dizer e chamar da motivação pelo terror, certo? E que teve durante uma época da humanidade, uma época da nossa evolução espiritual, um valor, porque o homem ainda, com uma limitação da sua percepção, ele ainda precisava dessas imagens mais impressionantes que faziam com que ele evitasse o mal com medo daquilo, das repercussões desse mal. Então nós vemos mais um detalhe importante aqui, que foi a época em que a espiritualidade, e Jesus, no caso, nosso governador planetário, achou conveniente que ocorresse a revelação espírita. Foi numa época em que a capacidade do homem de entender a proposta que os espíritos traziam já estava ao alcance da humanidade. E Allan Kardec, então, diante desta afirmativa ou desta pergunta desse religioso, nos coloca: é isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não impressionam mais. E então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo. Porque dizem eles: se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura, uma realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Isto é uma boa reflexão, porque em um sistema, se um ponto é falho, como será o resto do sistema? Nós costumamos dizer que numa corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se nós temos pontos falhos nesse encadeamento de raciocínio, de ideias, a nossa adoção dessas ideias estará claudicante, estará sem base, sem fundamento, sem força, porque nós encontramos pontos falhos e que fazem com que se apresente a fraqueza dessa argumentação. Se, pelo contrário, a razão crescendo nada tem a repelir, a fé se fortifica. É o que acontece hoje em dia, né? Hoje nós temos cada vez mais a racionalidade ganhando subsídios que o conhecimento do homem nos traz. E quando isto não se confronta com a afirmativa, com a filosofia espírita, certo? O conceito espírita, os conceitos espíritas cada vez ganham mais força. E é por isso que repetimos aqui, coisa que nós trouxemos no último programa, é que no Brasil, país mais católico do mundo, nós temos cerca de 45% da população que adota duas religiões, pelo menos. Certo? Por quê? Porque não encontra subsídios
em uma religião tradicional, em que ele vem desde que começou sua percepção, sua educação, e vai encontrar em outra, certo, as respostas que ele necessita. Relembrando o que sempre dizemos, para sermos felizes precisamos de respostas. E a religião tem que trazer para nós estas respostas para que ganhe sempre inconsistência em cada um de nós. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas. Então, isso daqui é um outro aspecto que nós sempre frisamos aqui, porque a doutrina dos espíritos, como nos veio através da espiritualidade, ela prossegue onde o homem para. Então, as religiões tradicionais, de um modo geral, elas vão até o momento da morte física e, a partir daí, elas nos colocam uma vida no mundo espiritual de uma forma muito abreviada e como tendo as penas eternas e acabou a conversa. Não tem mais nenhuma outra argumentação. E o Espiritismo é como nos veio através dos Espíritos, ele traz para nós a continuação da vida no plano espiritual e em vidas sucessivas, ora no corpo físico, ora no corpo espiritual. Então esta questão é muito importante, muito interessante para que nós entendamos. A doutrina dos espíritos, ela não busca atacar a nenhuma outra religião. Ela não busca derrubar nenhum outro dogma, artigo de fé de nenhuma outra religião. Apenas ela coloca os seus artigos de fé, aquilo que nos foi trazido e comprovado de um modo geral pela própria ciência, como sendo o caminho que nós devemos percorrer. A doutrina dos espíritos, por esta conotação, por esse entendimento que estamos aqui fazendo, ela é capaz de conviver com todas as demais religiões, porque, como já dissemos, ela tem uma proposta de transformação moral que, não sendo pela motivação, pelo terror, conforme nós dissemos, pelo medo do fogo do inferno e das penas eternas, ela nos mostra que nós estaremos percorrendo um caminho que nós escolhemos, fruto das nossas escolhas, e que nos levarão a etapas de sofrimento maiores mais adiante, ou de um alívio desses sofrimentos pela nossa transformação. Então a doutrina dos espíritos, ela busca, mais uma vez, e isso é muito importante que fique claro, a doutrina dos espíritos, ela busca contribuir para a transformação moral do homem, isto é, nos transformar em homens de bem pela racionalidade, pelo entendimento, pelo raciocínio e não pela obrigação e pelo medo. O medo, conforme dissemos, foi útil numa determinada época da humanidade, mas hoje em dia não o é mais. Hoje em dia ele não atende mais a essa necessidade que nós temos e cada vez mais afasta certo homem de determinadas religiões. Certo? Então, isto daí é algo, certo, que nós devemos entender com muita clareza. Certo? A proposta espírita, conforme nós dissemos, é a transformação do homem. E isto nos traz através do entendimento
dessa proposta através do esclarecimento. A doutrina dos Espíritos, ela é, acima de tudo, esclarecedora e consoladora, porque ela nos traz esperança no futuro, fruto da nossa atitude, dos nossos atos, e nos traz o caminho que nós devemos percorrer de uma forma muito clara. Bem, meus amigos, interrompemos, vamos dar prosseguimento no nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada, nosso estudo conjunto pelas páginas da Revista Espírita. Como sempre o fazemos, vamos a um breve retrospecto do programa anterior. Nele nós iniciamos o estudo da matéria Sr. Leclerc, inserida por Kardec na seção Necrológio do exemplar de janeiro de 1867. Trata-se justamente do texto que Kardec publicou a respeito do enterramento do corpo do Sr. Charles Julien Leclerc, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e porque Kardec havia sido solicitado pela família para falar alguma coisa lá durante o enterramento do corpo, e ele não só fez isso, como depois publicou um texto na Revista Espírita, como estudamos na semana passada. E nesse texto ele rapidamente fala que o Sr. Leclerc tinha sido mecânico, um operário, portanto, e que havia desencarnado no dia 2 de dezembro, vamos guardar essa data, 2 de dezembro de 1866, no momento em que entrava na Ópera de Paris. Então, vamos dizer, foi uma desencarnação súbita, mas foi uma desencarnação, né, de certo modo, chique, né? Foi realmente. E nós vamos lembrar que ele era operário mecânico, então já através da sua evolução na reencarnação, ele havia desenvolvido uma cultura, um gosto pelas artes, etc., que o fez então estar lá como sendo um frequentador de ópera. Depois Kardec fala que o Sr. Leclerc foi um colaborador muito respeitado lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era um espírita realmente muito querido pelas pessoas, enfim. E nesse discurso que ele fez, ele até fala que convida o companheiro a permanecer lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na equipe dele, Kardec, já não mais como encarnado, e sim como desencarnado. Então, uma coisa interessante, uma continuidade dos trabalhos do Sr. Leclerc lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, no final do programa passado, nós lemos que, no último parágrafo, Kardec fala que o Sr. Leclerc, na sessão seguinte, lá das Exéquias, ele havia se manifestado lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E isso vai ser, então, um objeto do nosso programa de hoje. Então, queridos irmãos, a mensagem do Sr. Leclerc foi nada mais, nada menos do que
7 de dezembro de 1866. Ou seja, ele teve essa desencarnação súbita em 2 de dezembro e uma semana depois, 7 de dezembro, ele já estava dando uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium senhor de Lyon. Vamos então ler a mensagem e fazer alguns comentários. Então é o espírito desencarnado Leclerc falando através do médium de Lyon na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 7 de dezembro de 1866. Posso, enfim, por minha vez, vir a esta mesa. Embora minha morte seja recente, já fui tomado de impaciência mais de uma vez. Mas eu não podia apressar a marcha do tempo. Eu também vos devia agradecer a prontidão em cercar os meus despojos mortais e os pensamentos simpáticos que prodigalizastes ao meu espírito. Ó mestre, aqui ele se referindo a Kardec, porque está mestre, com M minúsculo, o parêntese foi nosso, continuamos com Kardec. Ó mestre, obrigado por vossa benevolência, pela profunda emoção que sentiste acolhendo meu amado filho. Como eu seria ingrato se não vos conservasse uma eterna gratidão. Meu Deus, obrigado. Meus votos estão realizados. Este mundo, que eu não conhecia senão através das comunicações dos espíritos, hoje posso apreciar a sua beleza. Em certa medida, experimentei as mesmas emoções ao chegar aqui, mas infinitamente mais vivas do que as que senti ao atracar pela primeira vez nas terras da América. Eu não conhecia esse país senão pelo relato dos viajantes e estava longe de fazer uma ideia de suas luxuriantes produções. Deu-se o mesmo aqui, como este mundo é diferente do nosso. Cada rosto é a reprodução exata dos sentimentos íntimos. Nenhuma fisionomia mentirosa, impossível a hipocrisia. O pensamento se revela inteiramente ao olhar, benévolo ou malevolente, conforme a natureza do espírito. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que ele já acabara de desencarnar e uma semana depois se manifesta e diz que já estava impaciente. Ele achou que demorou ele poder ir lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para dar sua mensagem. Sinal de que realmente ele estava bastante seguro de si na espiritualidade. Ele estava como se fosse uma reunião, ele já vinha da reunião anterior, desencarnou, veio a essa reunião, então para ele era a coisa mais natural desse mundo. Na reunião anterior ele veio num corpo de carne, na reunião seguinte ele vem desencarnado, se manifesta através de um médium. Então uma segurança total, né, depois da desencarnação, um espírito já seguro de si, pleno domínio de si mesmo, já sabendo o que está fazendo, enfim, dando uma continuidade muito boa à sua realidade psíquica. E interessante, queridos irmãos, é que ele, ao falar isso, ele que estava impaciente, agradece a Kardec, que cuidou dos despojos lá, provavelmente Kardec deu assistência lá à família, etc. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele faz uma comparação, uma analogia entre as gratas surpresas que ele teve quando veio para o Brasil, estando reencarnado, porque lembremos que ele foi um mecânico na França, mas que migrou para o Brasil, fez conquistou uma boa situação econômica e financeira e depois voltou para a França. Então ele disse aqui que ele teve emoções lá na pátria espiritual, mais ou menos do tipo do que teve com o Brasil. É coisa muito diferente. Ele fala aqui a respeito do Brasil, país
faz que ele estava longe de fazer ideia de suas luxuriantes produções, quer dizer, suas luxuriantes realizações, da sua natureza, não é isso? Então isso é que o Espírito estava dizendo que encontrou aqui no Brasil. E fala que lá na pátria espiritual foi outro tipo de coisa, mas foi uma sensação assim, um sentimento assim, e que ele então lá estava muito alegre, muito feliz, etc. Há pouco, quando lemos o parágrafo que comentamos, nós vimos que ele fecha o parágrafo dizendo que cada rosto é a reprodução exata dos sentimentos íntimos, que é impossível hipocrisia. Entre os espíritos desencarnados, o pensamento se revela inteiramente ao olhar. Olha que coisa interessante. O pensamento se revela inteiramente ao olhar. É uma forma meio literária de dizer isso. Por quê? Porque o espírito não tem olho espiritual, não é? Então, o que ele, na verdade, ele capta o pensamento do outro. Ele não lê os olhos do outro espírito. Ele capta o pensamento do outro espírito. E é interessante que ele ressaltou que o pensamento se revela inteiramente ao olhar, benévolo ou malevolente, conforme a natureza do espírito. Por isso que ele falou que não é hipocrisia. Porque se o espírito está com hipocrisia, o outro capta o pensamento, recebe de maneira clara aquilo que o outro está pensando, que o outro está sentindo lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuemos então a leitura da matéria de título Senhor Leclerc, inserida por Kardec na seção Necrológio do exemplar de janeiro de 1867 da Revista Espírita. Então, é o Espírito Leclerc, na sua mensagem de 7 de dezembro de 1866, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos continuar a leitura da mensagem dele. Pois bem, aqui ainda sou castigado por minha falta principal, a que combatia com tanto trabalho na terra e que tinha conseguido dominar em parte. A impaciência que tinha de me ver entre vós perturbou-me a tal ponto que já não sei exprimir minhas ideias com lucidez. Embora essa matéria que outrora tanto me arrastava à cólera não mais exista. Mas vamos, é preciso que eu me acalme. Fiquei muito surpreso com este fim inesperado. Eu não temia a morte e desde muito tempo a considerava como o fim da provação. Mas essa morte tão imprevista não deixou de me causar um profundo abalo. Que golpe para minha pobre mulher! Como o luto sucedeu rapidamente. Eu sentia verdadeira satisfação em ouvir boa música, mas não pensava estar tão cedo em contato com a grande voz do infinito. Como a vida é frágil. Um glóbulo sanguíneo se coagula, a circulação sanguínea perde sua regularidade e tudo está acabado. Eu teria querido viver ainda alguns anos, ver meus filhos todos encaminhados, mas Deus decidiu de outro modo, que seja feita a sua vontade. Interessante, né, queridos irmãos? Ele aqui explica aquilo que falou no início da mensagem, o que ele capitulava como sendo a falta principal na personalidade dele, no jeito de ser dele, era justamente a impaciência. Ele era um sujeito impaciente. Há outros que são irritadiços, outros são ao contrário, né? São, assim, molengas, são devagar. Então, ele era impaciente e então ele revela que essa impaciência às vezes até o arrastava à cólera, mas que aquilo já não existia mais. Mas mesmo assim, ele considerava que precisava se acalmar. Ele não estava assim tão espetacularmente tranquilo
na pátria espiritual. Mas vale a pena quando ele fala que, como a vida é frágil, eu não esperava que ia ser assim. Nós vamos nos lembrar de 2 ditados populares que se aplicam muito numa circunstância dessa. O primeiro é o seguinte: para se morrer, basta-se estar vivo. Ou seja, para se desencarnar, basta que se esteja reencarnado. Porque, como ele disse aqui, como a vida é frágil, como o corpo é frágil. Ele estava com 50 e poucos anos de idade, todo satisfeito, indo lá assistir uma ópera. Quando ele entra no teatro, cai, desencarna com uma apoplexia fulminante. Então, queridos irmãos, esse é um ditado que a gente tem que ter sempre em mente. Para se morrer, basta se estar vivo. E um outro ditado muito interessante é aquele, né? O homem põe e Deus dispõe. Porque às vezes a gente faz um planejamento espetacular, faz uma organização espetacular do nosso destino, da nossa vida. Como é que nós vamos fazer? Vamos deixar de fazer e tal. Tem uns que têm assim, um pouco mais de competência nesse campo, fazem coisas com detalhes, tal, estabelece carreira, construção de família, uma opção de coisa. É o que ele está pondo como um ser ali reencarnado, etc. Mas pode perfeitamente acontecer, como aconteceu com esse senhor Leclerc, que a providência divina reservava outro destino para ele. Então a gente põe e Deus dispõe, Deus resolve. Deus é que vai, através da nossa realidade espiritual, dentro das nossas necessidades espirituais, é que vai, em caráter final, determinar como será o curso da nossa reencarnação, para nós irmos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações e irmos vencendo-as uma a uma. O senhor Leclerc, ele estava com a última prova, que foi o quê? Uma desencarnação súbita, violenta. E então, ali, encerrou a reencarnação dele. Ainda na matéria, o senhor Leclerc, na sessão necrológio da Revista Espírita de janeiro de 1867, ele, senhor Leclerc, na sua mensagem mediúnica dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 7 de dezembro de 1866, continua: no momento em que a morte me feriu, recebi como que uma bordoada na cabeça. Um peso esmagador me derrubou. De repente, senti-me livre, aliviado. Planei acima de meus despojos. Considerei com espanto as lágrimas dos meus e, enfim, dei-me conta do que me tinha acontecido. Reconheci-me prontamente. Vi meu segundo filho a correr, chamado pelo telégrafo. Bem que tentei consolá-los. Soprei-lhes meus melhores pensamentos e vi com certa felicidade alguns cérebros refratários, pouco a pouco, inclinados para o lado da crença que fez toda a minha força nesses últimos anos, a qual devia tão bons momentos. Se venci um pouco o homem velho, a quem o devo, senão ao nosso caro ensino, aos considerados conselhos, aos reiterados conselhos de meus guias? E, contudo, eu corava, não obstante espírito, deixando-me ainda dominar por esse maldito defeito, a impaciência. Então, queridos amigos, como estamos vendo, ele realmente ficou impaciente, foi lá querer influenciar a mulher, os filhos, dar intuições para ele, não ficou muito satisfeito porque os encarnados não estavam recebendo assim com muita facilidade o que ele estava querendo dizer, tal, mas ele gostou dos sentimentos sinceros de simpatia que as pessoas estavam tendo ali no enterro do corpo dele. Ele se sentiu bem, porque realmente, como Kardec falou, ele soube sim granjear essa simpatia, esse carinho. Enfim, queridos irmãos, nós estamos vendo que esse espírito
ele ficou realmente bem na pátria espiritual. Ele pôde se comportar com certa tranquilidade lá diante da nova realidade, ou seja, a própria pátria espiritual. E continua o espírito Leclerc na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão de 7 de dezembro de 1866, através do médium Delin. Matéria que está inserida na seção Necrológio do exemplar de janeiro de 1866 da Revista Espírita. Depois de falar mais uma vez sobre aquilo que ele considerava sua principal falta, né, seu principal defeito, seria a impaciência, depois de novamente ele falar na própria impaciência, ele continua. Por isso sou castigado, porque estava pressuroso para me comunicar e vos contar 1000 detalhes que sou obrigado a adiar. Serei paciente, mas com pesar. Estou tão feliz aqui que me custa deixar-vos. Entretanto, bons amigos estão junto de mim e eles próprios se uniram para me acolher. Sanson, Balize, Sonnet, o alegre Sonnet, de cuja verve satírica eu tanto gostava. Depois Jobard, o bravo Cousteau e tantos outros. Em último lugar, a senhora Dozon. Depois um pobre infeliz, muito para lastimar, e cujo arrependimento me toca. Orai por ele como por todos os que se deixaram dominar pela prova. Em breve voltarei para me entreter novamente, e ficai certo, não serei menos assíduo às nossas caras reuniões como espírito do que eu era como encarnado. Assinado Leclerc. Realmente o senhor Leclerc desencarnou bem, né? A gente tem que considerar que ele desencarnou bem. Foi uma desencarnação violenta, mas o que foi violento foi ele sair do corpo, assim, saiu meio às pressas do corpo, né? Mas a verdade é que ele entrou na pátria espiritual tranquilo, uma perturbação mínima, ficou impaciente porque não podia de imediato entrar em contato com a esposa, com os filhos, com os amigos, né? Foi lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, deu essa belíssima mensagem, e interessante é que ele fala que ele foi recebido por bons amigos que estão junto deles e eles próprios se uniram para o receber, o acolher na pátria espiritual. E aí cita vários companheiros lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que haviam desencarnado. Então estavam lá, quando ele desencarnou, estavam lá recebendo na pátria espiritual. Então, queridos irmãos, vale a pena nós trazermos esse ensinamento para os dias de hoje. É um ensinamento básico da doutrina espírita que os espíritos se reúnem pela lei da afinidade. É a afinidade que nos reúne. Por isso é que há espíritos que, de tão afins, eles acabam repetindo reencarnações juntos. Não porque um causou malefício ao outro, aí dentro da lei de carne, causa e efeito, tem que se ajustar com aquele que ele prejudicou. Não é dentro de um mecanismo de prova e expiação, não. É dentro de um segmento natural dessa lei da afinidade. Então, foram espíritos que são muito amigos, muito afins, vão reencarnar e então reencarnam juntos. São as chamadas famílias espirituais. E essa palavra famílias espirituais não quer necessariamente dizer marido, mulher e filhos. Essa palavra família tem um sentido maior de reunião de espíritos afins. Então, eles, o senhor Leclerc e os seus amigos, então desencarnados, formavam uma família. É até uma
uma maneira de se falar nos centros espíritas. Lá na nossa casa espírita, nós formamos uma família. Eu, quando vou lá, é como se eu estivesse na minha casa. Eu tenho lá amigos, companheiros lá de trabalho na casa espírita que são maravilhosos, são companheiros que eu tenho uma afinidade muito grande. Enfim, tá tudo... Que beleza quando eu vou para lá. Queridos irmãos, isso continua quando a gente desencarna. Então a coisa mais natural desse mundo é a gente frequentador de um centro espírita, desencarna. Se nós estivermos numa condição espiritual boa, de podermos identificar quem veio nos buscar, etc., nós vamos ficar satisfeitos, felizes, porque estamos ali diante dos companheiros que estavam conosco na carne, desencarnaram, foram lá nos receber para nós continuarmos a nossa caminhada. Nós chegamos, queridos irmãos, ao final do nosso programa. No próximo nós iremos iniciar matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.